Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 5, vamos estudar os inimigos do cristão. Veja que nós temos nesta imagem duas mãos acorrentadas. Estudaremos sobre 3 inimigos. Número 1, veja, a carne. Número 2, o mundo. Número 3, o diabo. Interessante, quando Paulo vai tratar do inimigo do cristão, ele fala mais da carne. Porque é o maior inimigo do cristão, a carne. Porque a carne sempre está com o cristão. Por isso que Paulo fala sobre a crucificação da carne. Vós estáis mortos para o pecado. E estudaremos na nossa aula extra sobre essa parte. Os inimigos do cristão. Veja nosso textuário, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É incompreensível a vida no Espírito e uma vida na carne. É como tirar água doce e salgada ao mesmo tempo de uma mesma fonte. Então, não existe luz e trevas ao mesmo tempo. Quem deve recuar são as trevas e não a luz. Se andamos em espírito, o fruto tem que ser do espírito. O resultado tem que ser do espírito. Amém? Então, veja a nossa verdade prática na jornada da fé. Há inimigos que tentam nos atrapalhar, o diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais do que vencedores. O ser mais do que vencedor é um prêmio outorgado por Cristo na cruz, quando pela fé aceitamos a Jesus. Ninguém tem salvação por mérito próprio, humano. Todos são salvos por meio de Jesus. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Veja, mais que vencedores, porque um foi o vencedor e nos fez nele mais do que um vencedor. Isto quer dizer que foi ele quem fez tudo. Nós apenas recebemos de graça gratuitamente pelo dom de Deus. A nossa verdade prática, melhor, a nossa leitura bíblica em classe, Romanos 6, 1 João capítulo 2. Estudaremos, veja aí, tópico 1, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Ninguém gosta de falar do Apocalipse, imagine do diabo. Mas, como nós estamos estudando teologia, existe a matéria chamada demonologia, isto é, o estudo dos demônios. Então, veja a descrição de Satanás, o diabo é real. Então, vai estudando aí a respeito desta realidade. Não tem como fugir. Viu? Não tem como fugir. Mas veja que o pior inimigo nosso é a carne. Não é o diabo e nem é o mundo. Então vamos estudar com cuidado essa parte da carne, porque muitas das vezes nós atribuímos a Satanás uma coisa que é da carne. Atribuímos ao mundo uma coisa que é da carne. Então existe cada um a sua particularidade. Agora vejamos aqui a identidade do inimigo. Ok? Queridos irmãos, de acordo com a Bíblia, Satanás nem sempre foi Satanás. Veja que Deus só criou anjos bons. Deus só criou anjos bons. E diante das classes angelicais, nós temos, veja, principado, potestade, hostes, dominadores. Então existe dentro da classe de anjos de Deus, um anjo principal, que governa outros anjos. Por isso que é descrito na Bíblia como Miguel e seus anjos. Interessante que Lúcifer, a gente fala de Lúcifer, porque foi Jerônimo que deu este nome, aquilo que a Bíblia chama de luzeiro. Então, quando nós mencionamos Lúcifer, é uma linguagem de Jerônimo, que é uma interpretação, ou até mesmo aí uma tradução da palavra bíblica luzeiro. Então, o luzeiro é o Lúcifer que nós aprendemos.
Então ele sempre estava à disposição de Deus, no trono de Deus, porque ele era um querubim. Veja que ele passou de escala, isto é, ele foi ungido com óleo, isso no campo espiritual, ok? Ele foi ungido com óleo e separado para proteger o trono de Deus. Agora imagine aí, 4 querubins que nos seus ombros coloca a plataforma do trono de Deus. E esses 4 querubins são regidos pelo querubim principal, isto é, o luzeiro, o Lúcifer. Então, dentro da razão etimológica, por exemplo, arcanjo, a palavra arcanjo quer dizer líder de anjo, entende? Então, Miguel e seus anjos, a Bíblia mostra Miguel como um líder de anjos. A palavra arcanjo quer dizer líder de anjos. Então, Miguel é um arcanjo. Embora a Bíblia chame o luzeiro de querubim, mas também a Bíblia diz que ele foi ungido. Então, a partir da unção do querubim para o trabalho ao trono de Deus, ele passou a ter uma função de arcanjo, embora fosse um querubim. Interessante que ele trabalhava por baixo, conduzindo juntamente na liderança, ele na liderança dos outros querubins, conduzindo o trono de Deus. Ezequiel capítulo 1 fala do trono de Deus na plataforma que há 4 querubins por baixo. E nós sabemos que são muitos e muitos anjos, milhares e milhares de anjos. Mas existia anjos por cima do altar. Estes anjos por cima do altar, a Bíblia chama de serafins. Enquanto os querubins eram protetores, guardadores do trono, os anjos poderosos em força, os serafins, eles eram da santidade de Deus. Então Deus criou todos os anjos bons e santos e colocou cada um em sua função. Veja onde estavam os serafins. Veja Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2. E os anjos voavam por cima dele. Olha aí, por cima do Senhor. Dizendo, santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Aquele que se dizia Lúcifer, o querubim, que depois foi ser ungido, ele não chegou à patente de estar acima das estrelas de Deus. Porque acima das estrelas de Deus, é interessante falar sobre as estrelas de Deus. É uma alusão aos serafins. Então, dentro da perspectiva da queda de Lúcifer, o luzeiro, ele teve ciúme dos serafins. Ele desejou colocar o trono. Veja a forma que a Bíblia descreve desse luzeiro, Lúcifer, de ter um trono e ser colocado de pé de igualdade ao trono principal do Todo-Poderoso. Veja a audácia dele: subirei às mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, isto é, acima dos serafins, e colocarei o meu trono. Você parou para pensar que se Deus colocou você para determinada obra, você não pode ir para, por exemplo, a outra obra que o irmão está fazendo. Cada um Deus colocou para uma obra específica. Por isso que a Bíblia chama da igreja de um corpo, um organismo vivo. Então uns trabalham como pés, outro mãos, outro orelha, ouvido, olhos, enfim. É um conjunto de membros que faz parte do corpo, que é a igreja do Senhor. Então, nós estamos estudando sobre Lúcifer, o diabo, Satanás. Esta é a aula da primeira parte do tópico 1, aonde vai falar também da sua origem, né? Ele sendo um anjo de Deus. Então anote aí, ó, anjo de Deus, ok?
Depois ele foi anjo caído. Depois ele foi o quê? Vários nomes. Satanás, diabo, antiga serpente. Tudo isso porque ele está tentando aos homens na terra. E quando as hostes espirituais da maldade, conforme Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 10, eles têm acesso, por causa do pecado humano, à terra e tentam os seres humanos e até mesmo possuem alguns corpos, como o Gadareno. A gente sabe muito bem que Satanás só tem permissão de ir à terra, primeiro, por causa da legalidade do homem dado quando ele pecou. Ok? Segundo, as regiões que eles devem estar, veja lá, Efésios capítulo 6, são as regiões celestes. Com isso, eles saem das regiões celestes, que não é o céu de Deus e nem a terra, mas é um lugar entre o céu de Deus e a terra, e fica no meio. Então, eles ficam tentando os homens na terra, e até mesmo possuindo, porque ele quer domínio, ele quer poder. É a mesma tática que eles querem fazer com os homens, aquele mesmo pecado que ele fez lá no céu, de tentar querer ser igual a Deus. Eis a razão das 3 tentações lá no Jardim do Éden. Quando ele tentou a mulher, veja que interessante, mentindo, dizendo: certamente não morrereis se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós sabemos que a morte passou a existir quando ela comeu e quando ela deu ao seu marido. A primeira morte a entrar no mundo foi a morte espiritual, isto é, um distanciamento de Deus. A segunda morte, ele passou a morrer paulatinamente, isto é, a morte física. Ele começou a morrer. Veja, ficar velho, envelhecendo, morrendo. E terceira morte é a morte eterna. Então veja a segunda mentira que Satanás falou para Eva. Veja que Eva e o seu esposo Adão, eles viam com os olhos físicos. Mas Satanás disse: se você comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal, abrirão os vossos olhos. Que olhos são esses que Satanás induziu que fosse aberto? Veja que o homem tem 2 olhos físicos, mas o homem também tem uma alma. E esta alma tem também olhos espirituais, porque é a parte espiritual do homem. E o homem, hoje, no corpo, ele não tem a capacidade de ver fisicamente o céu, os demônios, Satanás, os anjos. Por isso que Deus deu, desde o primeiro homem, Adão, a fé. Então a fé é o mecanismo dado por Deus de forma legítima do homem se aproximar de Deus, do homem vencer a Satanás, vencer a carne e vencer o mundo pela fé. Então a fé é o único mecanismo dado por Deus para enxergar de forma definitiva as promessas de Deus. Então a fé é a parte que Deus dá para discernimento. É pela fé que nós recebemos o dom do Espírito e discernimos se quem está na atuação de certa pessoa, se é o demônio, ou se é a carne, ou se é o mundo. Discernimento de espíritos está no plural. Então Deus deu a capacidade a alguém cheio de fé, cheio do Espírito Santo, para discernir os espíritos. Veja, número 1, espírito do homem. Número 2, espírito dos demônios. Número 3, espírito de Deus. Então ele tem a capacidade para discernir os espíritos. Dificilmente vai acontecer que seja de Deus. Sempre vai ser carne, sempre vai ser mundo. Dificilmente vai ser o Espírito de Deus. Por isso que sempre essas coisas que levam para o Espírito Santo deve ser com discernimento. Então, meus irmãos, a vida na carne, no mundo, e
mentoria de Satanás, deixando a mercê, independente de Deus, é uma vida de derrota e de fracasso, de perdição e de tormento eterno. E pessoas que buscam o futuro por meio de bruxaria, astrologia, várias formas de feitiçaria para alguém buscar o futuro. Você já pensou nisso? Que muitos são os postes da cidade que tem os telefones de pais, mães de santo para tentar resolver o problema de A ou de B. Então é igual aquela história quando alguém vai assistir o desenho animado do Popeye, aonde ele precisa vencer o Brutus e ele tem que comer o espinafre para vencer o Brutus. Então ele não vence de forma natural, ele tem que ter uma forma mágica para vencer aquele Brutus. Não é assim nos desenhos animados de forma, veja, subliminar, aonde se faz uma bruxaria para determinada pessoa vencer o mal? Então o diabo se utiliza de todas as formas, porque ele vem vestido, trajado como se fosse anjo de luz, tentando enganar. Então, atenção. Jesus, ele veio ensinar que você não precisa de poder de bruxaria, você não precisa de poder de espiritismo para vencer o mal. Você precisa do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Você precisa vencer, não com base de entorpecente, não com base de drogas, não com base da carne, do diabo, do mundo, da embriaguez. Não, você precisa vencer cheios do Espírito Santo e de fé e de poder. Glória a Deus. Veja, Gênesis 3:6, a mulher viu aquela árvore. Então ela via com os 2 olhos físicos, mas ela também, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela pôde enxergar, independente de meu, isto é, debaixo da autorização de Satanás. Ok?